Paz e graça, irmão. Louvo a Deus por esta oportunidade que o Senhor providencia, portanto, para partilharmos a sua palavra. Louvo a Deus, acima de tudo, pela sua saúde, porque, na verdade, em meio às dificuldades que temos estado a passar, principalmente a questão, o impacto negativo da Covid-19, não só dentre várias outras doenças, outras pandemias e várias outras preocupações, portanto, que nos roubam a paz, portanto, que nos preocupam, que aumentam o sofrimento no seio das nossas famílias, na nossa comunidade, no nosso país, África, no mundo, enfim. Portanto, estamos a iniciar um novo ano, estamos agora em janeiro, e de fato é preciso que tenhamos de iniciar um ano com um certo entendimento para que de fato possamos enfrentar, acima de tudo, até superar as dificuldades que podem vir se levantando ao longo do ano. Portanto, acima de tudo, uma mensagem de fortalecimento, uma mensagem de conforto é muito importante, é muito fundamental, efetivamente, para que possamos nos posicionar sempre que se levanta um problema, sempre que se levanta uma dificuldade no nosso meio. Portanto, espero sinceramente que Deus me capacite a partilhar a sua vontade, a sua justiça. Espero sinceramente que Deus continue me usando para que eu possa trazer esta mensagem com fidelidade, ok? Que não seja necessariamente coisas da minha mente, da minha cabeça, mas seja de fato de acordo com a vontade de Deus. A nós servos de Deus cabe-nos efetivamente estarmos disponíveis, permitir que de fato Deus nos use para transmitir como veículo ou como meio, como objeto, para que de fato possa, portanto, transmitir aquilo que é a sua vontade, aquilo que são os seus mandamentos e mostrar acima de tudo aquilo que são os seus caminhos. Vamos no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 28. Assim diz o Senhor: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ok? Daqueles que são chamados para o seu decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Em outra versão, a palavra de Deus diz que nós sabemos efetivamente que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com a sua vontade, daqueles que foram predestinados para serem a imagem e semelhança do seu Filho único, que é Jesus Cristo. A esses que são chamados no meio de entre vários irmãos, o Senhor escolheu exatamente um no meio de tantos, para que de fato venha testificar, a testemunhar o ministério, a obra, a missão, a vontade de Deus, quando manda no nosso meio o seu Filho único, que foi Jesus Cristo. Que hoje o tenhamos Salvador da humanidade. Louvo a Deus, sinceramente, que me capacite a poder transmitir a vontade de Deus em relação a essas escrituras que nós acabamos de partilhar neste lugar. Espero sinceramente que o meu irmão deste lado esteja não sozinho. Sim, porque muitas das vezes nós nos sentimos sozinhos. Nós pensamos que estamos sozinhos, mas na verdade não estamos sozinhos. Espero que entenda que não está sozinho, que Deus está consigo nesta dificuldade que se encontra. Nesta preocupação, nesta aflição, Deus está consigo. A palavra de Deus diz no livro de Tiago, capítulo 5, que está alguém no vosso meio que anda preocupado, anda aflito. Ora a Deus, fala com Deus. Aleluia. Se há uma preocupação, existe algo no nosso meio, se existe alguma situação que nos tira a paz, que nos perturba, devemos sabiamente orar a Deus, falarmos com Deus. Dizemos: Senhor, diante desta situação, qual é a sua justiça? Aleluia. Entenda que muitas das vezes nós permanecemos na aflição, muitas das vezes nós pioramos a situação, a aflição, porque na verdade nós não queremos entregar a Deus. Nós não queremos reconhecer que existe o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Por vezes até nós duvidamos se de fato Deus existe. Será que tudo isso que estamos a passar, tudo isso que está acontecendo na minha casa, na minha vida, na minha família, Deus existe? Se Deus existe, onde é que está? Aleluia. Entretanto, a Bíblia diz que Deus é criador de todas as coisas. Deus é criador dos céus e da terra. Todavia, aqui na terra existe um outro poder, existe um outro espírito que domina, que não tem nada a ver com Deus. Razão pela qual somos exortados, somos instruídos para que possamos buscar constantemente estarmos em conexão com Deus através da oração. Através da oração, o Senhor nos capacita não a fugirmos dos problemas,
Porque por vezes nós pensamos que estar em Deus significa não passarmos dificuldades. Não é isso. É que em Deus, primeiro sabemos qual é a vontade de Deus. Segundo é que estamos capacitados para enfrentar as dificuldades. Terceiro é que vencemos as dificuldades. Por isso que Cristo Jesus diz no livro de João que tem de bom ânimo. No mundo terão aflições. Ele reconhece. No mundo, de fato, teremos muitas preocupações. São essas que estamos a ver, são essas que estamos a passar, são essas que estamos a viver. Entretanto, o Senhor diz na sua palavra, tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. O que na verdade isso significa? Há um reconhecimento, há um pré-reconhecimento de que na verdade há muito que se sofrer no mundo. Porque existe outro poder, existe outro espírito que domina o mundo. Nisso tudo que se manifesta, nisso tudo que se levanta no nosso meio, há um propósito de Deus. Portanto, o nosso tema para hoje é há um propósito de Deus. Na minha doença, há um propósito de Deus. Nas minhas finanças, há um propósito de Deus. No meu casamento, há um propósito de Deus. Na minha casa, há um propósito de Deus. No meu casamento, há um propósito de Deus. No meu emprego, há um propósito de Deus. Aleluia? Portanto, em tudo há um propósito de Deus. Por isso que diz aqui o Senhor que sabemos que todas as coisas que acontecem, todas as coisas que nós testemunhamos, em tudo há um propósito de Deus. Entretanto, é preciso que tenhamos, portanto, capacidade de entender qual é o propósito de Deus diante dessa situação. Não significa necessariamente que é o fim. Não significa necessariamente que estão para além da nossa capacidade. Até porque Deus não permitiria que nada para além das nossas capacidades fosse, portanto, nos afligir, fosse nos preocupar, fosse nos afetar. A expectativa, de fato, de Deus é que em tudo isso tenhamos de descobrir qual é a sua vontade. E tenhamos de efetivamente guerrear, tenhamos de efetivamente buscar, viver e manifestar a vontade de Deus nesta situação. Através da oração. E entender que só Deus pode. E nada é impossível para aquele que crê. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Entretanto, nada é impossível ao que crê. Não importa a situação que está a passar. Há um propósito de Deus nessa situação. O desafio, a minha recomendação, a minha vontade, o meu desejo, acima de tudo, é que tenhamos de buscar entender qual é a vontade de Deus ao meio das dificuldades, das situações que nós estamos a passar. Não podemos aceitar, não podemos permitir que as situações prevaleçam. Portanto, a Bíblia diz que nada prevalece, nada é eterno, nada persiste para aquele que crê em Deus. Não há dificuldade que Deus não possa superar. Não há dificuldade que nos possa vencer se nós efetivamente andamos de acordo com os caminhos do Senhor. O meu apelo, sinceramente, é que cada um de nós tenha de entender, tenha de parar e refletir qual é o propósito de Deus nessa situação que está a passar. Qual é a vontade de Deus nessa dificuldade que está a passar. Qual é a justiça de Deus. Será que a resposta que eu tenho tentado, digamos, implementar, introduzir, é de acordo com a vontade de Deus? Será que os esforços que eu tenho empreendido têm a ver com a vontade de Deus? Será que os caminhos que eu tenho considerado são? Em tudo devemos ter certeza de que na verdade Deus está conosco. Porque o que pode acontecer efetivamente é nós estarmos a passar por dificuldades, nós queremos resolver os problemas, entretanto não estarmos no caminho certo. Entretanto o Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Porque no meio das dificuldades que nós estamos a passar, o nosso grande medo, o medo da sociedade, da comunidade, das pessoas é perder a vida. Se nós não tivéssemos medo da morte, de certo não andaríamos preocupados. Mas o que nos preocupa não é necessariamente a doença, mas é o medo de morrer. É o medo de morrer. Entretanto, o Senhor diz na sua palavra, para que de fato não morram, é preciso que de fato conheçam o caminho da vida. E eu sou o caminho. Para que de fato não morram, é preciso que conheçam a verdade e vivam de acordo com a verdade, e vivam de acordo com a justiça, e estejam em caminho certo. E diz que eu sou a verdade. No final, o que nós queremos é a vida. Ele diz que eu sou a vida. O que é que isso significa na verdade? Em tudo que nós passamos, em tudo que nós tivemos a enfrentar como dificuldade, em tudo que nos tira a paz, que nos tira o gozo, o bom ânimo, que nos tira a alegria, que nos tira a felicidade e tudo isto, de fato devemos entender que há um caminho.
Devemos entender que existe uma única verdade que nos pode tirar daquele lugar, daquela situação, daquele problema, daquele desafio, para que de fato possamos ter vida. E só a vida no nome de Cristo Jesus. Aleluia. Portanto, espero sinceramente poder estar a contribuir, poder estar a ajudar a entender que na verdade tudo isso que nós estamos a passar é passageiro. Estamos a passar e é passageiro. Não é eterno. Nada é eterno de tudo isso que nos preocupa, de tudo isso que nós conseguimos ver com os nossos olhos. Nada disso é eterno. Aleluia. Portanto, que a sua esperança, que a sua fé se multiplique, que a sua crença em Deus, acima de tudo, se multiplique e fortaleça no Senhor. Porque simplesmente Ele e mais ninguém, só nele e mais ninguém, e nos seus caminhos podemos de fato vencer tudo isso que nós estamos a passar. Então, eu espero que sinceramente possa ter ajudado e oro a Deus para que de fato te fortaleça, te ajude a abrir os seus olhos e entender com os seus próprios sentidos que de fato ainda não é o fim. Ainda é possível prosperar no meio dessa situação. Não importa se é doença, não importa se é desemprego, não importa se estão problemas no seu lar, no seu casamento, na sua família, no seu local de trabalho, na sua sociedade com os vizinhos, não importa isso. Que o Senhor te capacita a entender que ainda não é o fim. Que existe o caminho, que existe a verdade, que existe a possibilidade de fato ganhar a vida